Não, ok. Primeiro quis acabar de ouvir o pensamento do Tales, né? Sim. Porque ele falou sobre o socialismo e tal. Mas entendeste a perspectiva dele sobre o socialismo? Entendi. Yeah. Até porque também já tive ali Marx uma vez e é uma frase dele que chamou a atenção. Para se poder atingir o comunismo, o primeiro estágio é o capitalismo. Porém, é uma coisa que eu discordo, né? Ou seja, a questão da classe trabalhadora ter os meios de produção tem a sua justiça, tem a sua lógica. Aliás, eles produzem tudo, né? Porém, depois vem uma questão central, a questão da autoridade, que é uma coisa que os europeus sempre tiveram. Os europeus, por natureza, nunca tiveram assim muito uma sociedade horizontal, em que o poder está na mão de todos, ninguém manda a mão de ninguém e todos trabalham em conjunto. Sempre houve a figura de autoridade. Daí, num lado também, quando Marx fala do capitalismo, só que esqueceu-se dessa parte, que o capitalismo também surge numa perspectiva também de revolta, de revolução. Por quê? Se formos a ver a gênese do capitalismo, ou seja, não digo ele nasce no mundo ocidental, né? Mas ele tem aquela sua gênese, o capitalismo que conhecemos hoje, né? Tem a sua gênese na Inglaterra. Como? A partir da ruptura com o feudalismo. Porque tinha as cidades feudais da Inglaterra, em que praticamente o senhor feudal era dono de toda a produção, dono de toda a produção, tu trabalhas para ele. Trabalhavas, tudo que você produzia era para o senhor feudal. E o senhor feudal pagava a sua quota a coroa britânica. Ou seja, esse tipo de divisão, que até foi descrito no pensamento de Thomas Hobbes, né? O Estado leviatânico, onde o Estado controla tudo e quem é detentor deste controle é o detentor do Estado, ou seja, o homem que controla o Estado controla tudo. Um Estado que intervém em tudo, não pode ter nada fora dele, ou seja, tudo tem que estar no Estado. Ele tem o poder absoluto, até sobre a vida das pessoas. Só que daí vem também o pensamento de John Locke, que é a teoria do bem comum e da apropriação do bem. Ou seja, o bem comum é aquele que todo mundo usufrui. Não pertence nem ao Estado, nem ao cidadão. Todos têm que usufruir. Porém, vem a questão da apropriação deste bem, em que o homem pega, por exemplo, um exemplo que ele deu é, tens aí uma árvore de frutos, né? É para todo mundo. Mas no momento em que retiras o fruto, é teu, é tua propriedade. Tens aí a terra, né? O ambiente todo, pertence a todo mundo, ninguém tem dono. Mas no momento em que tu demarcas e transformas aquela terra, torna-se tua. Estás a ver? Então, o capitalismo vem muito disto, porque os mercados na altura não tinham, ou seja, não era um livre mercado, era um mercado controlado. Apesar de haver o comércio, o intercâmbio de produtos, mas ninguém detinha os lucros. Ou seja, o povo não ficava com nada, o senhor feudal ficava com tudo e o rei usufruía disto. Daí vem o pensamento lockeano de tentar romper com esta tradição, em que depois ele diz, todo mundo que produz, ou seja, a propriedade ou a produção é dele. Ele tem o direito das ideias, tem o direito do lucro, e ele é que sabe o que é que ele faz com a produção dele. Se com o lucro da produção vai produzir ainda mais, vai investir, ou se com o lucro da produção vai só estagnar e fica aí. O capitalismo surge nesta perspectiva. Daí a interligação entre ambos os sistemas. E depois, o que é que, ou seja, impulsionou mais o capitalismo? Com a ruptura do feudalismo, começou a crescer a competição entre cidades na Inglaterra. Ou seja, cada cidade tinha lá o seu administrador, mas este administrador não tinha o controle de nada. Os trabalhadores é que produziam, vendiam entre si e depois procuravam vender para terceiros. E é que está, com aquele intercâmbio de vendas e tal, vem a competição para ver quem vende mais ou quem vende melhor. E isto dinamizou o comércio interno inglês. Daí este tipo de modelo começou a ser exportado para o resto da Europa. É aí onde surge o capitalismo ocidental.
Ou seja, no âmbito ou no contexto russo, né? O que é que acontecia depois? Era ainda aquele estado leviatânico, em que o imperador tem o controle de tudo e havia muita fome porque os camponeses não tinham direito a nada. É aí onde Lenin pega este pensamento da pertença dos lucros às classes e tenta criar um socialismo inspirado em Marx, nesta ideia. É aí onde as ideias convergem, porque o capitalismo só em si, ele não é um sistema que já existia, não, ele também foi desenvolvido. Porém, ele é que, como posso dizer, ele forneceu o embrião para o socialismo, que posteriormente chegaria ao comunismo. Mas na questão do comunismo, né, é aí onde Lenin quis dar um passo maior que a perna, né? Tu não podes fazer tudo só correr, tens que saber ter os passos todos, step by step, em que ele queria coletivizar todos os meios de produção. Na teoria, resultaria, mas na prática foi um desastre porque ele, ou seja, não digo ultrapassou, né? Mas não cumpriu algumas etapas. Primeiro, a autonomia produtiva do povo, ou seja, do trabalhador. O trabalhador tem que produzir primeiro, tem que ter ideia do que vai produzir e poder vender. E depois ali, os trabalhadores, controlando o Estado, podiam determinar como o comércio poderia correr. Neste caso, sem haver muita regulamentação e sem o Estado decidir o que é que o produtor vai produzir e o que é que ele tem que lucrar. Aí é que está. Tanto que, numa fase inicial, quando Lenin tentou sair de um capitalismo para um comunismo abrupto, foi um desastre. Daí ele teve que voltar para o capitalismo para depois tentar implementar o socialismo aos poucos. Esta é a visão do Lenin. E estava até a resultar. Porém, depois, o seu sucessor tentou ir diretamente para o comunismo de novo. Esse já é o senhor Stalin, que em vez de ir para o ou seja, que ao ir para o comunismo direto, o que é que ele faz praticamente? Teve que obrigar a população toda a produzir o suficiente para suprir as demandas dentro do país e também para suprir as demandas dos países adjacentes, ou seja, aqueles que eles exportavam. E foi um bocadinho um desastre, porque aí ele estava a destruir a classe trabalhadora. Porque não tinha como tu Permite uma tentar... parte? Desculpa? Permite uma parte? Permito.